Fala pessoal, beleza? Vamos falar sobre o Superman? Assisti o filme esse final de semana, achei muito legal e queria compartilhar com vocês. O filme, hoje é segunda-feira, ele já chegou a 1,2 bilhões de faturamento global de reais, né? Com certeza ele vai bater $1 bilhão. Isso foi só o primeiro final de semana. No Brasil foi o terceiro melhor lançamento do ano. E em alguns lugares, inclusive nos Estados Unidos, o melhor lançamento do ano. Então, quero trazer aqui algumas coisinhas bem legais que eu pensei sobre o filme, sobre as minhas percepções e sobre alguém que é apaixonado pela DC desde criança e que leu muitos HQs do Superman, principalmente. É engraçado que eu tô de Flash hoje, né? Como eu falei, o Superman faturou já 1,2 bilhões, foi muito rápido no final de semana. Superou no Brasil, superou no mundo Lilo e Stitch, que tinha sido o principal lançamento. E ainda tá aí podendo competir bem com o Quarteto Fantástico, porque tem um hype bem legal para o próximo mês, para os próximos dias. Eu sou Snydette, eu preciso assumir, eu sou Snydette, porque eu gosto muito do Frank Miller. E aí, como ele construiu o Batman na década de 90, quando eu era criança, era o segundo HQ que eu mais lia. Eu adorei aquele Batman. Quando surgiu o Batman do Nolan, ficou muito marcado, muito legal, que parecia muito aquele universo sombrio que o Frank Miller tinha introduzido. E o Snyderverse, ele evoluiu. Isso daí, até porque o Nolan era produtor executivo do Snyder. Ele trouxe o Snyder para dentro da DC, para Warner. E pelo menos o Nolan, é incontestável. O Snyder não tem como defender o tempo todo, mas o Homem de Aço, na minha opinião, ainda é um dos melhores filmes de herói já feito. É chato, é triste, ele tá depressivo. Cara, se você tivesse toda a responsabilidade do mundo, você ia ser tipo um bobão. E eu acho que, tirando o Snyderverse e o Snyder de lado, o James Gunn conseguiu trazer um Superman que tem essa responsabilidade, que pensa nos outros, que salva todo mundo e ainda num tom divertido, que faz piada dele mesmo, como a cena pós-crédito. Fica lá, tem cena pós-crédito. Falar por partes. O James Gunn conseguiu dar um gostinho de infância, porque me lembrou muito da Liga da Justiça Sem Limites, que era... Uma das coisas mais legais era que toda hora aparecia um herói novo. Bom, beleza, tava lá o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, e de repente o Flash fazia uma cagada. Aí, de repente, o Lanterna Verde aparecia que tinha voltado, era o John Stewart, não, era o Hal Jordan. Então, sempre tinha muita coisa acontecendo. E isso é muito o que acontece em vários dos quadrinhos. Então, o James Gunn conseguiu trazer os quadrinhos para a tela. A crítica tá dizendo é bobão. É chato, mas o crítico tá analisando só como uma obra de arte de cinema. E como cinéfalo e alguém que já estudou cinema também, eu acho que como filme é uma obra muito bem acabada. Roteiro bom, script bom, personagens bem desenvolvidos, não voltou lá atrás para contar tudo sobre como a Lois Lane conheceu o Superman, quando começou o romance deles, etc. E contou bem a história. Tem uma estrutura boa, tem um arco, tem uma narrativa, tem ponto de virada, deixa a gente curioso no final. Então, como filme foi bem feito, só que as pessoas estão muito céticas, as pessoas estão muito chatas e aí parece que tem que ser uma coisa sempre séria, sempre pesada, que nem o Snyderverse, por um crítico de cinema. Para o pessoal de HQ, eu tenho certeza que quem gosta de HQ está muito feliz, porque ficou mais leve que os filmes da Marvel. Ficou colorido como é a DC de verdade, porque a DC é bem colorida. É uma HQ, gente, ele foi feito sempre para ser muito colorido. E é muito diverso, tem muitos heróis diferentes, é uma legião absurda de heróis, gigantesca. Então, tem elementos que respeitam tanto o cinema quanto o HQ. Não precisa ser aquela coisa sombria, séria, chata e só com vozes estranhas. Mas enfim, me perdi aqui no pensamento, me perdi totalmente. Será que tá gravando aí? Imagina se não estiver gravando. Eu falando sozinho que ele é maluco. Agora eu queria falar de personagem por personagem.
Mr. Terrific. O bicho é brabo. Ele é sério, ele é o cara mais inteligente do mundo. You want me to drive? We'll take my ride. Ele também é um cara que entende demais de tecnologia. E o James Gunn tem feito personagens negros, pretos, badass pra cá. E são muito bons de assistir. A Adebayo, tava certo. Como a Adebayo, tava certo, tava falando certo. Eu achei que ele tava trocando letra. A Leota Adebayo, que ela teve um papel importantíssimo no Pacificador. Aliás, no final tem alguns spoilers, agora não vou dar spoiler. Enfim, vale a pena pensar sobre essa outra série. Tarde demais, seus otários! James Gunn tá conseguindo fazer personagens negros, pretos, muito bem, como ele fez com a Adebayo em O Pacificador. Imagina como vai ser legal ver o Lanterna Verde do Jon Stewart, negro, liderando uma série que já está sendo gravada, já tem até algumas coisinhas vazando, algumas coisas legais, com um ator que tem essa personificação perfeita do Jon Stewart, aquele cara sério, brabo. E o Mr. Terrific é assim também, o cara tem um humor ácido, ele é inteligentíssimo, ele traz um contraste muito grande com alguns personagens que fica engraçado em alguns momentos. You have a flying saucer, but you couldn't get a faster garage door? I haven't worked on that yet. E aí a gente vai falar de outro personagem. Holy shit. Lois Lane. Eu gostei muito da Lois. Acho que ela não teve tanto tempo de tela pra gente entender o quão investigativa ela é. Acho até que nisso da questão de investigar, a Lois do Homem de Aço, do Snyder, ela foi até mais fundo, que ela conseguiu rastrear os que o Superman estava fazendo e chegou na identidade do Superman. Essa Lois, a gente não viu ela fazendo isso nesse filme. Porém, a Rachel deu uma leveza e uma dinamicidade que a outra Lois não tinha. Então é muito legal que ela parece muito mais a Lois dos quadrinhos. Ou até da Liga da Justiça Sem Limites. Uma Lois aqui, ó, agilizada. Embora a outra Lois tenha sido mais investigativa. Acho que as duas estão assim muito no mesmo nível, mas com características diferentes. Pra mim, o Lex Luthor. O cara quebrou tudo. Esse Lex Luthor, você fica com ódio dele. É só ver ele que eu fico furioso. Com raiva. E a atuação... O miserável é um gênio. A atuação do Nicholas Hoult, ela tem camadas. Fedem? Sim. Não! Fazem você chorar. Não! Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! Que eu acho que eu não vi ninguém falando disso. A boca dele tá tremendo em uma cena que tem um pouco de ódio, tem um pouco de medo. Ele tá lacrimejando de raiva, de medo e de... como ele odeia o Superman! É muito boa essa cena, que ele tá lá tentando... falando igual no joystick, 1B, 2B, 2B, não vou dar mais spoiler do que isso, tentando derrotar o Superman. Ele tá muito bem no papel. Foi muito legal ver ele nessa intensidade em que você vê, eu vi na cara dele ali em uma cena 4, 5 sentimentos. Foi muito bom de ver isso na atuação do Lex Luthor, que não é aquele Lex Luthor do Outro personagem legal de falar, o Guy Gardner, o Lanterna Verde. Muito bem interpretado, cabelinho, como eu vi alguém falando na internet que tá com medo de que entre na moda esse cabelo, porque já foi moda lá na década de 90, mais ou menos, acho que na década de 90, tinha outros colegas que tinham aquele cabelinho. E, enfim, ele manda um verdadeiro pra guerra. E isso é muito legal, uma outra coisa que eu quero falar na sequência. O James Gunn deu um recado que não é antissemita, não é antisionista, mas ele é contra a opressão, é contra a guerra.
porque o cara tem um sotaque russo. E um dos vilões do filme que está sendo manipulado ou em parceria com o Lex Luthor está invadindo uma outra nação que tem menos poder que a dele, porque ele tem 80 bilhões para esmagar o povo com armas enfim, um exército, e do outro lado tem crianças e fazendeiros sendo atacados. Então, aí tem dois paralelos das duas guerras que a gente tem mais falado nesse momento, que é a invasão da Ucrânia e o apartheid, o que está acontecendo na faixa de Gaza. O que Israel, me desculpem aí, está fazendo com a faixa de Gaza. Mas eles foram atacados, mas tem terroristas lá no meio, mas tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas que estão sitiadas e sem comida. E ontem, final de semana, bombardearam crianças que estavam na fila, atacaram crianças e mulheres que estavam na fila para pegar comida. Então, se você ficar achando que o filme tá woke, o filme tá de mimimi, sei lá, tá errado se meter nisso, coitadinho, só de um lado, você tem que rever muito bem quem são os vilões e quem poderiam ser os super-heróis de hoje em dia, porque o poder está muito diferente, principalmente nesse segundo exemplo, né, na faixa de Gaza, em que não tem o exército, não tem o Estado praticamente, não tem nada, e tem um Estado super poderoso com a bomba atômica e com o exército e tecnologia que está começando a dominar o Oriente Médio e ocupando a faixa de Gaza. Então, mortes inocentes não se justifica, e no filme o James Gunn dá um recado muito claro para isso, que é o Guy Gardner faz isso várias vezes com os tanques de guerra. Eu acho que não é só semiótica, é muito claro a mensagem. Eu acho que a gente não tem que ficar passando pano para guerra, então, e para genocídio, massacre, seja qual lado for. Mas enfim, pulando essa parte política do vídeo, que comentem aí o que vocês acham. Pode, enfim, vai dar polêmica se, enfim, né? O humor. Vamos falar de humor? Vamos mudar de assunto? Falando de humor. Tem piadas? Tem, mas elas são muito bem colocadas. Não é aquela coisa cafona. Foi cafona o que o Joss Whedon tentou fazer com o Slenderverse, do nada encheu de piadinha. Porque eu sou rico, não sei o que, o Flash tipo taradão na Mulher Maravilha, embora tenha uma piada aqui, né, sobre isso. Essa é uma piada, enfim, outra época, né, são piadas. As do filme não ficaram bem, não encaixaram bem com o tom que vinha dos outros filmes, naquele filme, com todos os problemas de gravação, enfim, e a do James Gunn, mas o James Gunn funciona. Poxa, o Superman falando lá na cena extra de uma coisa de... ele falando com ele mesmo, o humor sarcástico do Mr. Terrific, que ele não quer falar de sentimentos, por exemplo, e a Lois começa a falar e ficou bom, ficou muito legal. E agora falar sobre o Superman, sobre o Colin Hemsworth. Son of a bitch. Eu fico usando o nome dele agora, o Colin. Caralho, agora eu zoei, eu não consigo falar o nome dele. Colin Sweat. Ele conseguiu, ele e o James Gunn conseguiram trazer uma coisa que tem lá na Liga da Justiça também e tem nas HQs. Quando tem que estar sério, o Superman fecha a cara e fica mó brabão, é mó casca grossa. Quando ele tá de boa, ele tá de boa. E quando ele tem que rir, ele ri. Não é tão dolorido quanto era pro Henry Cavill da risada, e nada contra o Henry Cavill. O Henry Cavill, na verdade, com certeza faria muito bem esse Superman também. Mas aí por escolhas, enfim, escolheram bem, e eu acho que o Henry Cavill faria muito bem esse Superman também. Às vezes muito duro, às vezes sério e às vezes divertido. Acho só que ninguém ainda tá no nível de bater o Christopher Reeve nisso. Mas tá promissor, tá interessante. Agora, uma leva de spoilers. Se você não quer ver spoilers, pare aqui, muito obrigado. Deixa seu like antes.
ou seu comentário, brabo ou não, ou o que você achou do filme também, ou se você quer assistir, eu indico. Agora vem alguns spoilers. A Supergirl, lá na cena do final, a Supergirl, ela tá incrível, assim, a caracterização dela tá perfeita. Acho que escolheram bem de ser uma atriz baixinha, pequenininha, para dar essa impressão de que a Supergirl é a Supergirl, enquanto, né, o Superman é um homem formado e a Supergirl é mais jovem. Então ficou muito legal. O humor dela ali já veio com tudo nessa cena e achei que ficou muito bom. A outra coisa que eu juro que eu vi um easter egg na cena em que eles estão entrando no universo compacto, no universo de bolso lá do que o Lex Luthor criou, descobriu. Eu juro que eu vi o Lobo da Steppe. Tinha um cara cabeludo, meio grandão, numa cadeira, numa cela, assim, passa muito rápido, como eu vi no cinema, que eu queria voltar a ver, mas enfim, né? Vamos ver se eu consigo ver. Passa muito rápido, eu não sei se aquele outro Superman, se é o Superboy, se é o Lobo, mas tinha um cara cabeludo fortão lá. Pode ser algum outro personagem bem casca-grossa que estava lá. De repente, sei lá, já tava lá, ou ele pegou com Kryptonita, não sei, ou não é ninguém, mas enfim, eu acho que eu vi esse easter egg, além de vários outros easter eggs, tá? Por exemplo, na hora que tá tudo acontecendo, rachando a cidade inteira, aparecem de cima a rachadura indo em direção a outra cidade, que já tá indo em direção a Gotham, e também aparece um pequeno easter egg de Gotham em uma placa. E o Krypto, eu era contra o Krypto. Isso não é tão spoiler, mas eu fui lá no Instagram do James Gunn, desculpa James Gunn, eu fui lá no Instagram do James Gunn e falei, o Krypto vai ser goofy, vai ser tipo Pateta, vai ser nada a ver. E na verdade ele, além de ser importante no roteiro, ele é muito divertido. Humaniza demais ele na barriguinha do Superman, ele abraçando o Superman, ele destruindo a casa, então vale muito a pena assistir e o Krypto dá um ar muito legal e é importante no roteiro, porque isso é um momento em que o Superman realmente vai lá encarar o Lex Luthor por causa do Krypto. Então vamos lá, veredito final. Continua sendo o meu herói favorito, embora o Superman do Snyder, o Homem de Aço, ainda seja um dos meus filmes favoritos de heróis. Vai continuar sendo. Eu acho que toda aquela construção do personagem, a jornada do herói, a Lois Lane indo para uma outra trilha para encontrar ele, descobrir e começar a tentar entender, e aí eles começam a entrelaçar o caminho deles com o resto dos personagens, como a estética mesmo. Eu gosto daquela estética, eu acho muito bom e ainda é meu favorito, mas eu realmente gostei do Superman do James Gunn e ele me deixou com vontade de quero mais. E aí eu concordo com o Nerd, ele me deixou com vontade de mais, eu quero saber mais da Supergirl, eu quero ver um filme do Guy Gardner, eu quero entender mais os outros personagens. A Mulher Gavião, que foi feito pela Isabela Mercedes, eu sou fã dela, acho ela maravilhosa, a voz dela é incrível, eu acho ela linda, ela é ótima atriz, ela merecia mais tempo de tela. Acho que isso foi um pouco injusto com ela, mas tinha muita coisa para mostrar. Mas a melhor fala do filme talvez seja dela, na minha opinião, resolvendo o conflito lá que eu mencionei no vídeo. Não vou dar esse spoiler, você assiste o filme. E aí, pensando nesses dois universos de Superman tão diferentes e tudo que está acontecendo, será que não dava para manter os dois igual na HQ? Cara, imagina você ter os dois para assistir. Eu assistiria os dois, eu continuaria assistindo, vendo esse Superman mais pesado e com esse ceticismo e cinismo dos dias de hoje que a gente tem vivido, com esse falta de otimismo, e esse outro Superman que é o Superman mais original, mais parecido com o quadrinho, otimista e feliz e cheio de coisas positivas que ficaram ali soltinhas no filme que vão acontecer. Então, DC, se você pensar nisso, toma aqui, pega minha carteira, cadê minha carteira? Pode levar, eu assistiria os dois e vale muito a pena. E igual o HQ, eu comprava o Batman
o Cavaleiro das Trevas, comprava as outras HQs, comprava do Universo 1, do Universo 2, do Superman, comprava também bagunçado, que a gente nem conseguia acompanhar os lançamentos e, sei lá, também era moleque, pegava qualquer R$2, sei lá, R$3 que minha mãe me dava na época, acho que custava isso mais ou menos, ou 5 no máximo. Ia lá na banquinha e pegava o que tinha, e ia lendo fora de ordem, e, enfim, e era meu primeiro contato com a leitura praticamente. Porque minha mãe queria que eu lesse livros, tipo Os Três Mosqueteiros, eu li, e hoje eu gosto, na época eu acho que eu não gostava tanto assim, mas eu preferia ler um HQ. Então cada livro que eu li, ela deixava eu ler um HQ. E, enfim, toma meu dinheiro, DC, se você fizesse os dois, eu assistiria os dois, e eu acho que não precisa ficar essa rinha na internet de qual é um melhor que o outro. Acho que gosto é gosto, e falando de filmes, são bons filmes. Como filme, prefiro um, e como obra fiel a HQs, que eu sempre acompanhei, prefiro outro. É isso. Espero que vocês tenham curtido, obrigado por ouvir minhas loucuras, e se inscreve, curte o canal, para eu continuar fazendo mais vídeos.